Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre nova fraude do leite. Como vocês sabem, no ano passado, em 8 de maio de 2013, o Ministério Público desencadeou uma operação chamada Leite Compensado. Nessa sua primeira fase, as investigações apontaram para um esquema que adulterou cerca de 100 milhões de litros do produto no estado. Na ocasião, o Ministério Público revelou que transportadores estavam adicionando água e ureia, que contém formol, no leite cru para aumentar o volume e disfarçar a perda nutricional no caminho entre a propriedade rural e a indústria. 15 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público e 8 foram presas. Posteriormente, o Ministério Público fez mais atuações, na verdade, uma segunda fase em 22 de maio de 2013, uma terceira fase em 7 de novembro de 2013, e a quarta fase em 14 de março de 2014, uma quinta fase em 8 de maio de 2014 e uma sexta fase em 11 de junho do corrente ano. A novidade agora é a nova fraude com adição de álcool no leite. Para esclarecer sobre esse tema, debatermos esse tema, contamos hoje com a presença de Daniel Len, engenheiro de alimentos e coordenador do curso de Engenharia de Alimentos da Univates, e Bianca Coletti, nutricionista e professora também aqui do curso de nutrição da Univates. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Professor Daniel, e esta nova fraude do leite, que temos a dizer ao nosso público? Bom, eu acho que é interessante começar relacionando ou tirando a relação dessa detecção da presença do álcool em relação às determinações anteriores. Acho que, se eu não me engano, essa detecção não faz parte da Operação Leite Compensado, né? Não tem o mesmo viés da promotoria dos casos anteriores. E falar em termos de nova fraude é relativo, né? Nova talvez porque tenha sido, neste momento, detectada, mas a prática da adição do álcool e outras substâncias para aumentar o volume do leite ou mascarar a adição de água, ela já é conhecida e ocorre, eu não vou dizer frequentemente, mas não é raro a ocorrência dessa detecção. Então, há algum tempo já, diversos tipos de fraudes são controladas, são detectadas pelas análises rotineiras. Eu posso citar um exemplo anterior. Há alguns anos, era comum a adição do soro de leite, que resultava da fabricação do queijo, para avolumar o leite bruto, né, dando-lhe mais volume e mais peso, para que o produtor ou o atravessador ganhasse mais na hora de entregar à indústria. Bom, detectada essa possibilidade, se gerou um novo método de análise, né, que se chama o método da detecção do caseíno macropeptídeo, né, que identifica a proporção de soro presente no leite e é de rápida detecção. Com esse controle, se eliminou ou se reduziu em quase 100% esse tipo de fraude. Como todo tipo de crime, no caso da fraude do leite, há mudanças. Se a gente fecha uma porta, né, os fraudadores, por incrível que pareça, conseguem abrir outra, né? Outra forma de continuar adicionando substâncias não permitidas ou tentar ganhar mais a respeito de um certo volume de leite do que ele realmente vale com a adição de água, né? Em tempos passados, eu já ouvi falar que se encontrava até lambari dentro do leite, porque o pessoal botava água do rio no tarro, né? Já ouvi falar disso, nunca vi, mas já ouvi comentários a esse respeito. Bom, e com a questão da relação do álcool, é uma tentativa, sim, de mascarar a quantidade adicionada a mais de água para volumar o produto, né? Porém, se nós pensarmos que o álcool por si só ele é mais leve do que a água, mais leve do que o leite, certamente, somente a sua adição seria facilmente detectada por 1 ou 2 testes analíticos padrão de qualidade de leite. O que significa que, ao adicionar o álcool,
para mascarar a adição de água, também devem existir outros constituintes que fazem com que parâmetros como a densidade e o ponto de congelamento do leite fiquem próximos dos valores tidos como normais, apesar de ser um leite adulterado. Então, a ideia seria, coloca água, que já é uma fraude das mais clássicas. Para mascarar a água, eu posso colocar um pouco de álcool para manter o ponto de congelamento idêntico ao do leite in natura, e vou adicionar outros compostos, bicarbonato, açúcar, ureia, para manter a densidade próximo de um patamar aceitável. Então, é o que eu disse, a gente tenta barrar uma forma de fazer a fraude, o pessoal descobre outra. E acho importante citar o seguinte, que talvez seja um prejuízo da má utilização do conhecimento que hoje está muito disponível por diversos meios para todos, onde as pessoas estão usando o que existe de informação a respeito de detecção de fraudes em leite para montar uma fraude que vai ser mais difícil a sua detecção. Ou seja, se você conhece o método que se utiliza para analisar o leite, você pode então, cada método analítico tem o seu limite de detecção. Se eu trabalho abaixo desse limite com a fraude, o método não vai enxergar essa detecção, não vai enxergar essa fraude. Então, é uma coisa bem preocupante, vamos dizer, a má utilização de um conhecimento técnico. Aquela época da ureia, no ano passado, no momento das investigações, se descobriu a fórmula que eles usavam para calcular a quantidade precisa para colocar que o método rápido de detecção não enxergaria o composto presente, no caso, a ureia. Então, isso me preocupa bastante, né? Por quê? O leite, sendo muito perecível, ele precisa de uma análise rápida. Eu não posso deixar um caminhão esperando na porta da fábrica um dia inteiro para dar a resposta se ele está ou não fraudado. Porém, os métodos rápidos têm um limite de visualizar esses contaminantes, essas substâncias fraudulentas, relativamente alto, até por serem rápidos e baratos, né? E as pessoas que estão montando as fraudes conhecem esses limites. Dando o exemplo do álcool, o teste que o Ministério faz, que os laboratórios credenciados fazem, ele consegue perceber álcool na amostra a partir da concentração de 0,5%. Então, teve 0,5%, o teste que ele é qualitativo indica positivo para álcool. Se tiver 0,4%, ele não indica. E assim para outros parâmetros, como o ponto de congelamento e a densidade. Então, o pessoal está trabalhando, e lógico, não é só aqui que acontece, né? Eu diria, positivo para nós é que nós estamos identificando essas fraudes. Mas existem casos de adulterações com outras substâncias que são gravíssimos. A gente pode lembrar, o pessoal pode encontrar rapidamente numa consulta na internet as fraudes de leite na China, que causaram a morte de centenas de crianças por adição de compostos para substituir a proteína. Então, não chegamos nessa etapa ainda, que bom, né? Só que me preocupa o fato das pessoas usarem conhecimento acerca das técnicas para montar uma fraude de difícil detecção. Então é mais raro pegar essas fraudes porque elas estão no limiar de detecção dos métodos. Solução para isso, eu estou vendo que está ficando preocupado, é normal, eu também fico, mas a solução é uma. As pessoas envolvidas na cadeia produtiva de alimentos, e aí eu amplio, né, além do leite, há pouco tempo nós tivemos um problema com os pães da Nutella, que foram recolhidos porque tinha uma incoerência no setor de fabricação. Esse problema, esse tipo de problema só vai ser sanado quando houver comprometimento e sensibilidade de todos os envolvidos na cadeia produtiva de alimentos. Aí falando do leite, o produtor, o atravessador, no caso o freteiro, né, e a indústria. O comprometimento de toda a cadeia, isso depende primeiro de uma sensibilização. Talvez a sensibilização nós estamos estimulando ao explorar bastante essa questão da fraude. Isso é importante, mostrar que, olha, não é correto, pode dar prejuízo financeiro, prejuízo à saúde das pessoas, que a colega vai comentar posteriormente, mas nós estamos na safra de leite agora, que é o inverno. E o nosso leite está com preço baixo, está vendendo pouco, as pessoas têm o receio que é natural, isso é um prejuízo tremendo. Porém, no aspecto mais positivo é que nós podemos ficar mais seguros, né? Eu perguntaria para qualquer telespectador, quem foi no hospital por causa de tomar leite dessas fraudes? Eu não conheço ninguém. Me corrijam se eu estiver errado. Assim, ó, é um laudo que o cara tomou leite e que tinha soda e que ele teve um prejuízo.
não aconteceu ainda, eu acho, né? Até porque as quantidades normalmente que o produtor coloca do produto são quantidades baixas, né? E o que a gente sabe? Que essas quantidades, né, que eles agregam ao leite para melhorar a diluição e para ter um rendimento maior, elas não são deletérias à saúde em níveis que o organismo consegue tolerar e consegue metabolizar normalmente, né? Então, quando é detectado, é porque ultrapassa, né, a capacidade que o teste tem de detectar. Exato. Então, assim, a gente sabe que algumas pessoas são mais sensíveis ou imunodeprimidas, idosos, crianças, Exatamente. ou que têm algum tipo já de doença inflamatória intestinal, eles podem ter alguns efeitos colaterais. Pode ter um agravamento, um desconforto. Né? Mas que não chega a nível Levar ao hospitalar. hospital. Às vezes a gente tem uma diarreia e nem por isso a gente vai no hospital. Ah, passou, tomei um dia, não sei do que foi, no outro dia eu estou bem, está tudo resolvido. Então, o problema talvez resida, né, talvez na questão da saúde, com a manutenção de um consumo frequente com essa substância. Aí nós temos um risco grande. Bom, nós temos que ir para o intervalo, mas antes do intervalo, eu quero deixar um questionamento para o nosso público. Você quer saber o que ocorreu, o que aconteceu com os que foram denunciados na primeira fase da fraude do leite compensado? Foram presos? Foram condenados? O que aconteceu com eles? Aguarde. Entre Linhas retorna logo após o intervalo. Voltamos ao programa Entre Linhas de hoje, tratando sobre o tema Nova Fraude do Leite. Contamos com a presença de Daniel Len, engenheiro de alimentos, mestre, professor aqui no Univates, Bianca Colete, nutricionista, também mestre, professora aqui da nossa instituição. Antes de chamar o intervalo, eu deixei no ar um questionamento. O que houve com aqueles 15 inicialmente denunciados lá na primeira fase desencadeada em 8 de maio de 2013 sobre a fraude no leite? O que aconteceu? Vamos lá. A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, agora, no último dia 7 de agosto, já proferiu um julgamento praticamente definitivo em relação àquele caso. Dos 15 foram denunciados, 8 inicialmente presos, hoje 6 estão presos. O réu com a punição mais longa terá de cumprir 16 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão em regime fechado. A pena inicial era de mais de 18 anos de cadeia. O tribunal deu uma diminuidinha. Já a condenação mais branda é de 1 ano e 8 meses de reclusão no semiaberto. Os outros 4 acusados, porém, terão que ficar presos em regime fechado. Então, já deu resultado e pela experiência que a gente tem, afinal de contas, a minha profissão é advogado, jurista, a justiça foi muito célere nesse caso. Precisava se dar o exemplo, porque aqui é uma questão de saúde pública. Com certeza. Professor, em direito, a gente diz que há lei, há trampa. E eu vi que o senhor deixou bem claro que quando se descobre os parâmetros de fraudes que podem ser detectadas, lá vem a trampa para tentar burlar a análise. É um jogo de gato errado. Gato errado. Então, O crime funciona assim. Funciona assim. Por isso que... Bem, recentemente também houve aqui no estado vizinho de Santa Catarina uma operação que eles denominaram leite adulterado 1 e 2. Aqui foi leite compensado. Lá foram presos 14 homens e 6 mulheres nas cidades do oeste catarinense, de Mondaí, Ponte Serrada e Lajeado Grande. Ok? E o interessante que eu quero citar, entre os presos estavam químicos, o que vem colaborar, comprovar exatamente o que você disse. Ora, por que se contratou químicos? Para exatamente burlar essa pesquisa. Mas o que eu quero agora adentrar exatamente, que é a sua especialidade, a gente sabe, a gente já fez um programa aqui, e que a Univates tem um excelente laboratório
e que é conveniado com o Ministério da Agricultura. Credenciado pelo Ministério Credenciado. para realizar as análises necessárias e informar ao Ministério quando há incoerências. Ok, só para que o público saiba, já há mais 2 Sim. aqui no Rio Grande do Sul, portanto Exato. são 3. Daí, mais ainda dando ênfase à importância deste laboratório aqui de Lajeado, da nossa Univasf. Todas as indústrias têm que encaminhar amostras para esses laboratórios, todas as indústrias que fabricam, produzem leite no estado. Então, é um custo que elas têm que é inerente à produção. Tem que mandar, tem que controlar. É como o Ministério consegue ter mais precisão na qualidade do que está sendo produzido. Pois é, daí eu quero entrar na seguinte situação. Como consumidor, né? Estive lendo que neste caso específico da fraude, da adição de álcool detectado em 2 cooperativas, que posteriormente já foi esclarecido, foram feitos laudos naqueles lotes, pelo menos a tese das cooperativas aqui não foi apurado nada, enfim. Mas o que me chamou a atenção nas leituras que fiz foi de que o laboratório oficial, que não sei qual é, levou 15 dias para entregar o laudo que detectou essa presença de álcool. Eu te pergunto, professor, com base nas informações que você muito bem trouxe no primeiro programa que a gente fez, que a fraude pode ocorrer lá no produtor, ela pode ocorrer entre o produtor e a indústria quando há o transportador. A gente sabe que há também o transportador que compra o leite e revende. Aqui eu acho uma situação que eu acho que o Estado tem que intervir, porque aqui o que compra e revende pode ter a ambição de ganhar mais e aí sim acrescentar, né? E pode ocorrer na indústria, como foi o caso aqui na nossa região, infelizmente, ano passado, com 2 empresários. Inclusive foram presos. Pode ocorrer lá na indústria. Bem, daí a pergunta que eu faço, por que essa demora de 15 dias? Na verdade, se formos restringir aos tipos de testes que são feitos, no máximo em 48 horas todos os resultados são estabelecidos, inclusive a parte microbiológica, que talvez seja a que mais demore, né? Então, a avaliação físico-química, ela é imediata, até porque não seria lógico dizer, olha, eu levo 15 dias para terminar uma análise, nesse período o leite já estragou mesmo. Então, a amostra que se recebe, ela é analisada em no máximo 2 dias. Né? Talvez o trâmite da documentação e da informação ao Ministério, paralelo à informação à indústria onde se identificou o problema, tenha levado um pouco mais de tempo. Né? Mas, de uma forma, vamos dizer, mais tranquilizadora, a gente entende que os lotes de leite produzidos, em especial o HT, eles têm um período de resguardo dentro da indústria que gira em torno de 10 a 20 dias. Ou seja, só saem da indústria depois de 20 dias, ou pelo menos 10. Então, essa defasagem de tempo, ela atenua um pouco a chance desse produto estar no mercado. Né? Porque o produto ele não é produzido hoje e sai amanhã para o mercado. Ele tem que permanecer de 10 a 20 dias na indústria, até que todos os testes confirmativos de qualidade sejam finalizados pela indústria, né? E aí, no caso, também pelos laboratórios de controle, para que ele possa ser indicado ao mercado. Né? Então, esse período de resguardo ele existe. Que ameniza um pouco esse delay. Esses 15 dias, eu não saberia explicar a motivação, mas imagino que seja o trâmite interno entre a comunicação ao Ministério e a comunicação à indústria. Até para possibilitar uma sondagem melhor da indústria. Né? Olha, deu problema, avisa o Ministério. O Ministério vai dizer o quê? Coleta outra amostra e faz de novo o teste para ver se confirma. Até para não ser leviano numa análise que às vezes pode não representar todo um volume grande de leite, né? Pode representar apenas um lote, um produtor ou um caminhão, né? Dentro de uma produção do estado que hoje é o segundo, isso é importante dizer, o Rio Grande do Sul é o segundo maior estado produtor de leite do Brasil. Se juntarmos com Santa Catarina e com o Paraná, a região sul do país responde por 30% da produção nacional. E esse aumento, ele aconteceu nos últimos 10 anos. Quiçá, a gente um dia, tomara que chegamos lá, passemos Minas Gerais. Hoje é Minas, nós passamos o Paraná, né? Estamos muito próximos, mas estamos na frente. Já somos segundo. Somos segundo. E eu acho que com a nossa capacidade instalada, podemos chegar em alguns anos, no máximo 10, num horizonte breve, a ser os primeiros produtores do país. E no mundo, professor, nós somos o 5º maior produtor de leite no mundo.
Eu andei vendo na internet, encontrei no site do Globo, Sim. de informação, acho que 2002, 2013, que nós chegamos a ser terceiro, então não procede. Nós não estamos mais nesse patamar, talvez estivéssemos, né, nesse Lá. momento que você olhou a notícia. Mas atualmente, até onde eu lembro, nós somos o 5º maior produtor de leite. Eu achei interessante que lá disse que nós perdíamos para os Estados Unidos e a Índia. Sim, a Índia. A Índia. A Índia é impressionante, né? A vaca é sagrada, mas eles utilizam leite. Mas imagina um alimento tão importante que sai do animal sagrado. Para eles é muito mais importante. Essa concepção, né? Pô, o animal, além de ser sagrado, me dá um alimento que é super importante do ponto de vista nutricional, aí para quem está em desenvolvimento, para quem está em manutenção do sistema, ou quem está já numa idade mais avançada e precisa repor alguns nutrientes de uma maneira mais eficiente, né? Mas aí a Bianca pode falar melhor das propriedades benéficas do leite. Professor, eu vou te fazer uma pergunta que para seus ouvidos pode parecer e é absurda. Eu tenho um amigo conversando sobre o tema que nós vamos tratar aqui, Claro. sobre a adição de álcool. Ele disse, isso aí pode ter sido contaminado na lavagem de um tambo, de uma máquina, mas espera aí. E ele disse, você sabe o que é talhar o leite? É uma expressão de italianos? Sim. Ou já é... Não sei Não é origem. muito usada, mas era interessante, os italianos usam. É um amigo meu, gringo. É verdade. Não vou identificar totalmente ele, mas ele vai ouvir o programa e vai saber. Dizendo, você põe leite, talha. Achei legal essa expressão, a gente usava no interior, né? Talha o leite. E aí eu te pergunto se obviamente que não pode haver uma geração espontânea de álcool no leite, porque não há uma fermentação, enfim. Não há condições para isso. Mas essa possibilidade de contaminação por uma lavagem ou adição de álcool não talha o leite? Eu acho muito difícil, até porque o álcool não seria... Ele é um bom agente sanitizante se for usado numa concentração de 70%. 96% também não é uma maravilha. Mas eu acho que tem outras substâncias que são mais eficientes para a limpeza do que o álcool. E até por questões de valor também. Se a gente for pensar, por exemplo, o álcool está mais caro que o leite de leite. É incompatível fraudar o leite com álcool, porque ele é mais caro. Então a quantidade que se usa, na verdade, de álcool, o álcool não avoluma o leite, o álcool mascara o ponto de congelamento. Na verdade, a fraude não é de álcool, a fraude é da água. Só que o álcool ajuda a manter os parâmetros de controle dentro de valores normais. Então, a adição proposital do álcool ela não é em grande quantidade. O que se faz? Se adiciona água. Bom, adicionando a água, o ponto de congelamento do leite se aproxima da água, próximo de zero, porque ele é mais baixo normalmente. Aí o que eu faço para deixar ele mais baixo? Coloco o álcool, mas em pequena quantidade. Como eu lhe disse antes, em torno de 0,4%, 0,5% em relação ao volume total. Isso, vamos dizer assim, seria quase o que tem numa cerveja sem álcool. 0 alguma coisa % de álcool. É praticamente isso. Bem, estamos chegando também ao final do nosso segundo bloco e eu, como de costume, gosto de deixar uma curiosidade no ar para o nosso público. Você sabe quem é o maior produtor individual de leite do mundo? Professor, se você não sabe, deixa para nós aqui responder para o nosso público logo em seguida do nosso intervalo. Retornamos em seguida. Estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa, tratando sobre o tema hoje, nova fraude do leite. Contamos com a presença de Daniel Lena, engenheiro de alimentos, mestre aqui da Univates, e Bianca Colete, nutricionista. No final do bloco anterior, eu deixei uma curiosidade. Você sabe qual é o maior produtor individual de leite do mundo? A resposta eu encontrei no site www.mundoportugues.org. O maior produtor de leite do mundo é um produtor português que vive nos Estados Unidos. E é interessante que ele, com 12 anos, migrou para a cidade de Turlock, no Vale Central da Califórnia, e em 30 anos ele se tornou esta pessoa que produz mais leite do mundo. Veja, em 30 anos ele passou de 17 vacas para mais de 60 mil vacas leiteiras. Ele produz hoje em várias propriedades no estado de Idaho, nos Estados Unidos, em aproximadamente 2 milhões de litros de leite por dia. Essa é mais uma história
de um imigrante de sucesso nos Estados Unidos. E eu fiz um pequeno cálculo aqui. Sim. Eu dividi 2 milhões por 60 mil vacas, isso dá uma produção em média de 33 litros vacas dias. Isso é possível? É uma produção boa, sim. Uma produção possível. Nós temos aqui no Vale vacas que chegam próximo a 40, né? 2 ordenhas diárias. Né? Poxa, então tá correto. As vacas de alta produção na safra chegam perto desse valor, sim, com certeza. Vacas medianas, 25 a 30, né? Com boa alimentação. É um fruto de diversos fatores, mas é possível, sim. É uma produção muito boa. Mestre, professora, nutricionista Bianca Colete, e aí, para a saúde humana, essas situações que a gente até agora vem falando, o que você tem a dizer? Dá para consumir leite? Bom, eu acho que tem uma pergunta que não quer calar, né? Continuamos tomando leite ou não, né? Existe realmente um dano importante? Existe uma necessidade de continuar se tomando leite? Eu acho que essa é a pergunta que vem muito e que a todo momento se faz, principalmente, né, pra gente que é profissional da área. Então, a gente sabe, que nem conversando nos blocos anteriores, que as quantidades desses produtos que são colocados no leite não necessariamente comprometeriam a nossa saúde no sentido de dizer assim, não precisamos mais tomar leite. No entanto, o uso em longo prazo, né, de forma contínua, pode, sim, causar danos à nossa saúde. Então, eu acho que essa é a importância de se detectar essas adulterações, né, porque na medida que se detecta, existe uma seriedade maior em realização à produção do produto. No entanto, o que é importante destacar? Que existe, sim, uma preocupação, mas isso não é motivo para que não se faça mais uso do leite. Até porque o nível de conformidade das amostras ele é muito maior do que o índice de não conformidade. E existem populações que é importante a utilização do leite pelas propriedades que o leite tem. Então, hoje existem teorias que dizem que o ser humano não precisa mais fazer uso do leite, né? Que o leite é para o bezerro, é para outros tipos de animais e que o ser humano não necessariamente teria necessidade de utilizar. Eu, particularmente, não concordo com essa teoria, né? São correntes, né? São correntes. Que indicam assim, olha, a única espécie de mamíferos que continua a tomar leite de outra espécie depois da sua lactação é a espécie humana. Pela natureza, o leite é dedicado à cria. E ponto. Que é onde ele é mais necessário. Mas pelos seus benefícios, a facilidade de assimilação, a diversidade e a riqueza dos nutrientes que ele contém, a espécie humana adotou como uma boa fonte desses nutrientes. E de fato é. Como a Bianca falou, tem nutricionistas e pesquisadores da área de alimentos que dizem, não, leite é para mamífero em estado de lactação. E para nós deveria ser leite humano. Depois da lactação, não deve se tomar naturalmente o leite. Outros já, não, mas peraí, tendo todos esses benefícios, seria um desperdício não aproveitar essa matéria-prima. Né? Porque a assimilação de todas as proteínas, açúcares, ela é superior a 95%. De todos os insumos que tem no leite, a gente consegue aproveitar muito bem todos eles. Muito mais do que uma carne, do que um pescado, por exemplo. Aí está a grande vantagem do leite, né? E a importância do seu consumo. Embora uma ou outra corrente de pesquisadores defendam que não. Eu posso buscar os nutrientes do leite em outros alimentos que também contêm eles mais disseminados. Eu posso substituir, por exemplo, uma porção de leite por um brócolis para corrigir alguns minerais que o leite possui, que o brócolis também tem em grande quantidade. Ou seja, a fonte de cálcio não é só leite e derivados, tem outros produtos, inclusive vegetais, que têm um bom teor de cálcio que pode nos ajudar. Então existem as duas tendências, mas eu concordo com a professora, ainda fico nessa, porque eu também consumo, que acho que o leite tem bons efeitos para a saúde, mas talvez não deva se consumir ao extremo. Eu não vou tomar 1 litro de leite todo dia, mas eu posso tomar um pouco de leite, fazer uso dos derivados, onde as propriedades se mantêm em termos de nutrientes. Acho que isso é importante. Até porque, que nem o Daniel estava falando, né? A biodisponibilidade de absorção do cálcio no leite, ele é muito mais relevante do que outras fontes. Então, quando o Daniel fala na questão do brócolis, dos vegetais verdes escuros, são fontes, né? Os pescados são fontes de cálcio, mas a absorção deles é muito menor, né? Se a gente vai pegar num vegetal verde escuro, 5% é absorvido. Então, essa absorção não é capaz de fazer uma mudança, de suprir a necessidade. Então, o leite e os derivados ainda é uma fonte essencial de cálcio na alimentação, principalmente quando a gente fala de criança, né, de desenvolvimento. A gente sabe que a massa óssea é formada
no início da infância até a adolescência e principalmente no idoso também, né? Que existe um requerimento maior pela depleção maior de cálcio pela redução hormonal e pela idade. Então, eu sou da opinião, sim, né? Que o ser humano, ele precisa dessa fonte de cálcio na alimentação e é uma fonte importante. Se a gente vai hoje avaliar um copo de leite normal, sem suplementação, sem nada, que a gente sabe que a indústria também faz isso, né? Ela agrega mais cálcio aos produtos, mas se a gente pegar um leite de vaca normal, pode ser desnatado, semidesnatado ou integral, que não altera o valor de cálcio, a gente vai ter em torno de 380 miligramas de cálcio. Enquanto numa porção de brócolis tu tem 30. Bom, e aí o que a maioria dos profissionais alegam? Que as pessoas teriam condições de utilizar outras fontes de cálcio, que são as fontes vegetais. No entanto, a gente teria que comer uma quantidade muito significativa e mesmo assim eu não tenho garantia de que aquela quantidade de cálcio vai ser absorvida pelo organismo. Você falou 30 miligramas no numa porção de brócolis. Mas o que é uma porção de quantas gramas? Uma porção, na verdade, é relativo, né? A gente pode, na verdade, avaliar o produto por 100 gramas, que é o que normalmente a gente faz, mas o que fica mais fácil para a pessoa é avaliar, por exemplo, uma porção seria um punhado, né? Que se a gente colocasse na mão, isso seria uma porção de brócolis. Então, que é uma porção usualmente, né, consumida pelas pessoas. Então, não adianta tu falar em 100 gramas de brócolis, porque é muito mais do que as pessoas usualmente consomem, né? Agora, quando você vai falar em um copo de leite, é significativo, porque é aquilo que eu consumo, é aquilo que o Daniel consome, que a maioria das pessoas consome. Então, pensando que se a gente optasse por 2 a 3 fontes de produtos lácteos ao dia, a gente já teria a nossa necessidade de cálcio atendida, o que não aconteceria com os outros tipos de vegetais. Né? Os pescados também são uma fonte importante de cálcio, no entanto, a gente vive numa região que não nos permite a utilização desse tipo de alimento com frequência, né? Ou de tu pegar um alimento fresco, de qualidade. Até a questão do hábito também, né? Com a gente certeza. tem um consumo baixíssimo de pescado no país, isso é preocupante, né? É ruim, né? Japão é 86 quilos por pessoa por ano, aqui é 8. De pescado? De pescado, e a gente tem uma costa surpreendente, né? Em termos de vastidão, né? São milhares de quilômetros que a gente não aproveita muito do pescado, Sem dúvida. infelizmente. Mestre Bianca, só para me entender melhor, a gente sabe que o leite, vocês já têm uma fonte enorme de nutrientes necessários para o dia a dia, para os seres humanos. Em relação ao cálcio, só para me entender, essa quantidade de 80 miligramas que você falou é em 1 litro ou é um... Da quantidade de cálcio nos alimentos. Por exemplo, um copo de leite... Tá, 300 ml? 240, se Tá, a gente fosse ver a quantidade mais exata. Ele teria em torno de 380 miligramas de cálcio, sabendo que a necessidade de um adulto é mais ou menos em torno de 1.000 miligramas, né? Na gestação aumenta um pouquinho. Então, querendo ou não, assim, 3 fontes de laticínio ao dia... né, atenderiam a tua necessidade, incluindo outros alimentos, né, os vegetais verdes escuros, embora os vegetais tenham outros fatores que a gente chama de fatores antinutricionais, que são substâncias, na verdade, que inibem a absorção desse cálcio. Então, a ingestão não te garante a absorção do nutriente. Então, é importante a gente avaliar a biodisponibilidade, que é isso que o Daniel estava falando. Bom, a gente ingere, mas realmente absorve? E no cálcio, a maioria dos estudos mostram que os laticínios seriam a melhor fonte de absorção do cálcio, né? Nem o cálcio suplementado ou o cálcio medicamentoso, ele teria um efeito tão positivo para a saúde em geral, quanto o cálcio dos alimentos em si, né? Aqueles que são naturalmente compostos nos alimentos. A vantagem do leite é essa, além de ter bastante cálcio, ele está muito fácil de ser assimilado pelo organismo. Biodisponível, eu consigo aproveitar, como eu falei antes, todos os nutrientes, acima de 95% que tem de nutriente, eu aproveito o organismo. Isso não acontece com nenhum outro alimento, que eu lembro, assim, uma carne não acontece isso, seja qual for a carne. E aqui a gente está falando em cálcio, mas quando a gente fala de leite, a gente fala em proteína, que é importante, ferro, que a gente fala importante para criança, para desenvolvimento extremamente, né? Que nem eu falei antes, a massa óssea é formada ali até o final da adolescência e se começa a reduzir essa massa óssea a partir do envelhecimento. Então, é esse período que o indivíduo tem para ter o seu pico de formação da massa óssea. Se a gente inibir o consumo do leite, né, e a gente sabe que o consumo de cálcio já é abaixo do preconizado, a gente vai correndo o risco de que a ingestão seja sempre menor do que o ideal. E aí tu tá falando numa saúde
futura, né? De um adulto, de um idoso, que compromete a própria fixação do cálcio no osso, né? Claro que não depende só do cálcio, depende de vitamina D, depende de outros fatores também, mas aí com um consumo adequado vai me garantir uma deposição melhor de cálcio. Bianca, e os derivados? Mas isso, quanto aos derivados, nós vamos ver em seguida, mas quero deixar mais uma curiosidade no ar aí. Qual é o município do Vale do Taquari com a maior bacia leiteira? Você sabe? Aguarde. Entre Linhas retorna logo após o intervalo. Entre Linhas está de volta. Nós encaminhamos agora para o quarto e último bloco do nosso programa. Estamos tratando hoje sobre o tema Nova Fraude do Leite. No final do bloco anterior, eu deixei um questionamento no ar. Eu deixei no ar então a questão: qual é o município do Vale do Taquari com a maior bacia leiteira? Bem, a resposta é o município de Estrela. Estrela possui hoje, ou possuía, pelo menos é dados de 2013 que eu tenho, 13 mil famílias possui como atividade principal a pecuária leiteira. Não é pouca coisa, não. E o segundo município é Teutônia. Então, Estrela, segundo Teutônia. Para você ter uma ideia, o Teutônia tem um rebanho Não, Estrela tem 8 mil cabeças, em torno de 8 mil cabeças. E aqui a região também concentra o maior número de agroindústrias leiteiras, deve ser do estado do Rio Grande do Sul, né? Contabilizando 3 milhões de litros de leite por dia, o nosso vale. 3 milhões de litros de leite por dia. E outro dado que eu achei interessante aqui, mais uma curiosidade, que a fonte é o Jornal Informativo de 2013, que no Vale do Taquari, nos 38 municípios do Vale do Taquari, o número de cabeças de gado de ordenha, em 2012, era de 94.919, 2012. E tem crescido abaixo de 3, 4% ao ano. Ok? Então, nós processamos aqui em torno de 3 milhões de litros por dia. Pode ser até mais esse valor já. É um dado que eu tenho lá, o que eu consegui, então a fonte... E essa fonte do município de Estrela, eu tenho ela como no site do governo do estado e também do Jornal Informativo do Vale de outubro de 2013. Então, já citei a fonte, está equivocado, busquei lá. Bianca, e quanto aos derivados? Consumir iogurte. Professor, antes de questionar, então, alguém me questionou e eu vou passar para ti. Se, por exemplo, o álcool, se imagina que submeteu num processo de fabricação de um derivado a uma determinada temperatura, o leite se evaporaria. Eu não sei se isso é verdade ou não. O álcool, desculpa. O ponto de ebulição do álcool. O álcool, obrigado, aí me corrigiu. Obrigado, eu realmente fui... Então, o álcool evaporaria e não teria nenhuma consequência no derivado. Exato. Dado o grau de processamento, muitas vezes os tratamentos térmicos podem eliminar os constituintes mais voláteis. Né? Então, o que for mais fácil de evaporar, realmente vai ser consumido e perdido no meio do processo de aplicação de calor. Seja durante a pasteurização, ultrapasteurização ou uma secagem, no caso da fabricação do leite em pó. E em casa, se a gente for aquecer o leite também, a gente pode eliminar um pouco disso, né, pela evaporação, porque o ponto de ebulição é muito baixo. Só que a quantidade é muito pequena. Né? Eu não diria assim, vamos ferver todo o leite para eliminar se tiver álcool. Acho que não valeria a pena. Agora eu vou te fazer uma pergunta, absolutamente uma curiosidade pessoal. Não sei se você vai saber responder. Se eu ferver água, ela não sobe. Eu vou te dizer isso porque quando eu era criança, faz tempo, a minha mãe me botava a cuidar o leite da leiteira para não... Pô, quantas vezes fervia, limpar, ainda mais fogão a lenha no interior, vai limpar uma chapa com leite fervido. Terrível. O que faz? Por que o leite, Lili? Na verdade, é assim, quando a gente está fervendo a água, a gente pode notar no fundo do recipiente que formam as bolhas de vapor, que é a superfície do fundo é que recebe o aquecimento, né? Onde primeiro vai
evaporar a água. Essas bolhas se desprendem e vão até a parte de cima, né, fazendo aquele movimento característico da ebulição, né? Então, numa dessas chaleiras ou potes de vidro, né, que o pessoal, panelas de vidro, a gente vê isso muito bem, né? Coloca lá e começa a formar pequenas bolinhas, esse vapor vai aumentando, cria um impulso suficiente que leva ele para cima, lá ele explode e é liberado. No caso do leite, como eu não tenho só a água presente, tenho a maior parte é água, eu tenho proteína e gordura. Então essa proteína e gordura ela vai aprisionando essas bolas de vapor à medida que elas vão subindo e vai levando o nível para cima e acaba entornando, né? Então a resistência dessa bolha, né, ela aumenta com a gordura e com a proteína. Então ela aprisiona esse gás, esse vapor que está saindo lá do fundo e vai levantando, subindo ele com toda a estrutura da super interface do leite, né? Ela vai levantando toda junto. Puxa, interessante. Olha, pessoal, uma curiosidade. É o fato de ter a gordura e a proteína que aprisionam esse gás e ele vai subir. Porque ele é leve, né? E está quente. A tendência de um gás quente é subir. Então ele vai sendo carreado por essas bolhas que não explodem tão facilmente como aquela bolinha de vapor na água pura. Então há uma, digamos assim, uma película aí formada pelos essa substância. Por gordura e proteína. Gordura que não deixa, e aí... Ela tem mais dificuldade para se romper, e aí quando vai lá para cima, né, acaba E tinha que ser rápido, né? Tem que ser muito rápido, né? No fogão a gás tinha que ficar ali com a mão, e lá com uma toalha na mão. Exatamente. Pá, tirar. Sair correndo com a... É terrível. E quando ia por cima, né, era uma xingadinha. Pelo menos comigo, não sei, vocês estão mais novos. Não, mas aconteceu. Bianca, e quanto aos derivados? Bianca, nutricionista, professora Donivato. Quanto aos derivados, valor nutritivo, consumo humano, está dentro daquela lógica do leite. Tem tanto ou mais. Eu imagino que o queijo concentra mais cálcio e outras substâncias do que tomar o leite in natura? Por incrível que pareça, não. Não é possível. Não, na verdade, se a gente... Até porque, assim, ó, o porcionamento que tu consome, por exemplo, de uma fatia de queijo, ela é proporcionalmente menor do que a quantidade de leite que tu toma. Embora ele esteja, se a gente pegar, por exemplo, 100 gramas de queijo e 100 ml de leite, é muito mais fácil você consumir 100 ml de leite do que 100 gramas de queijo, né? Então, se a gente for porcionar uma fatia de queijo, que é em torno de 25 a 30 gramas, ele vai ter uma quantidade mais ou menos em torno de 160, 170 miligramas de cálcio. Enquanto, quando a gente toma um leite, se a gente tomar um copo, que seria em torno de 240 ml, você teria em torno de 380 miligramas de leite. Então, em termos de volume de cálcio, a gente consome, é muito mais fácil da gente atender através do consumo do leite, né, do que teoricamente, do consumo do queijo. Não que o queijo ele não tenha proporcionalmente mais cálcio e mais nutrientes, só que o volume dele que a gente consome é menor na alimentação, né? Você não vai consumir 1 quilo de queijo por dia, mas pode consumir 1 litro de leite, dependendo da faixa etária. E aí, proporcionalmente, eu consigo ingerir mais nutrientes através da ingestão do leite do que do consumo de cálcio. Iogurtes, também a mesma lógica? Iogurte nessa mesma lógica, né? Porque a gente tem as bebidas lácteas, então, que são acrescido o soro do leite, né? O soro do leite, então, dilui um pouquinho a quantidade de proteína, dilui a quantidade de cálcio também, né? Que essa era a antiga fraude, quando se colocava o soro do leite no leite, na verdade, fazendo com que diluísse mais o leite, diminuindo a quantidade de proteína e micronutrientes. Essa foi uma das primeiras fraudes, né? Que foi adicionada ao leite. Então, a bebida láctea não deixa de ser, né, um leite acrescido de soro, o que dilui um pouquinho o valor nutricional. Agora, o iogurte já contém uma propriedade um pouquinho mais enriquecida e geralmente são as fontes no qual contém mais cálcio, contém mais proteína. E a indústria, que também não é boba, né, ela elabora produtos que são enriquecidos com cálcio. Então, a gente tem iogurtes e leites que possuem em 200 ml, que é um copo de leite raso, 500 miligramas de cálcio. Então, 2 porções já atenderiam toda a necessidade. Que é para essa população que tem uma dificuldade maior de ingestão de produtos lácteos, né? Atenderia, então, somente em 2 porções. No qual, se a gente fosse ver, teria que consumir, por exemplo, 10 fatias de queijo por dia, né? O que é complicado dentro da nossa lógica de consumo de alimentos. Então, não que os derivados não sejam importantes, eles são, só que eles conseguem ser ingeridos pela população numa quantidade menor do que o leite. E aí eu volto a dizer que o leite é uma fonte importante
que deve ser utilizado na alimentação. Então, não recomendo a exclusão desse nutriente. Eu acho que a variação entre leite e derivados, ela é muito boa, muito positiva, até pela questão do, por exemplo, o iogurte. O iogurte, ele é fermentado a partir do leite, né, com todos os seus nutrientes. Então, ele se mantém lá dentro com algumas adequações que podem facilitar a sua ingesta por algumas pessoas. Por exemplo, com o iogurte, eu tenho naturalmente reduzido o teor de lactose. Porque durante a fermentação, as bactérias trabalham sobre a lactose, gerando ácido lático, dando a acidez característica do produto, que é o iogurte, e por isso coagulando parcialmente a proteína, dando a viscosidade característica. Então, continua lá a proteína, continua lá o cálcio, o mesmo do leite. Só que eu concordo com a Bianca, dificilmente vai tomar 1 litro de iogurte num dia, mas 1 litro de leite é possível. Em 3 porções, em 3 momentos. Né? O que se tem é populações que são, na verdade, intolerantes, né? À lactose. Né? O que se sabe, assim, tem produtos que são desenvolvidos que são agregados à enzima lactase, que é a enzima que digere esse açúcar do leite e que promove o desconforto gástrico, né? A distensão abdominal e a produção de gases. Então, tem produtos que são acrescidos dessa enzima lactase que melhora a digestibilidade da lactose, que é esse açúcar do leite, que seriam produtos indicados. No entanto, tem vários estudos que mostram que a absorção do cálcio sem a lactose não é uma absorção tão boa. Então, ao mesmo tempo, tu tem um produto que tem menos desconforto, mas que não é tão bem absorvido em relação ao cálcio. E outros produtos, por exemplo, que nem o leite, né, o extrato de soja, né, que também é o substituto para esses intolerantes à lactose, mas que tem o cálcio acrescido, que também não é um cálcio tão biodisponível, ou seja, não é tão bem metabolizado e absorvido pelo organismo. Vocês citaram os dois a questão de 1 litro de leite por dia, né? Eu tenho um dado aqui, a fonte é o G1 Globo, de maio de 2013, que a produção do leite vem crescendo a cada ano no Brasil. Lá, então, em 2013, o consumo de leite no Brasil era de 172 litros por pessoa por ano. E que está abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 250 litros por pessoa por ano. Portanto, nós estamos aquém ainda do recomendado pela 250 litros por ano. Nós temos 365 dias, um pouquinho mais de meio litro por dia. Quando eu estudava, eu cumpria a minha parte, eu tomava 1 litro de leite por dia. Hoje já não mais, mas enfim, para crianças nem se fala, né? O jovem, adolescente nem se fala, né? A necessidade. E eu tenho um outro dado interessante aqui, que o leite, para destacar a importância da bacia leiteira, é desnecessário referir da nossa região, da sua importância. Só no município de Estrela, a gente disse que são 13 mil famílias com dados do ano passado, né? que tem a sua base econômica no leite. Né? E veja, ainda tem um crescimento enorme pela frente. O leite está entre os 6 primeiros produtos mais importantes da agropecuária brasileira, ficando à frente de produtos tradicionais como café beneficiado e arroz. Por isso a gente vê toda a importância da bacia leiteira. Essa matriz econômica, ela também se sustenta pela diversidade de derivados que nós temos, né? Ainda não tem no Brasil, mas fora do Brasil, a legislação não permite, né? Nós temos outras variedades de produtos. Há pouco conversava, há poucos dias, com o nosso pró-reitor de pesquisa, ele tinha encontrado na rede a informação de um iogurte que não precisa ficar na geladeira. É um iogurte pasteurizado. Ele não tem o benefício das culturas probióticas ativas, porém tem todos os outros benefícios mantidos, do menor teor de lactose, essa geração de um menor desconforto e todos os nutrientes disponíveis ali. Então, é algo que talvez venha para cá. Já ouvi falar também em pesquisas de carbonatar o iogurte, quer dizer, iogurte com gás. Então, são alternativas que essa diversidade reforça mais ainda a importância, né, econômica dessa matéria-prima. Quem sabe que esse tema fica para um próximo programa, porque o de hoje está encerrando. Eu agradeço a presença de vocês, obrigado. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Não se esqueça, lembrando que você pode rever esse programa no www.youtube.com/TV Univates. Até o próximo programa.